Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elaine, sou coordenadora clínica da empresa Monic e maio é o mês em que nós comemoramos o mês da enfermagem e hoje nós temos um bate-papo muito especial em parceria com o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, o IBSP, e o tema da nossa roda de conversa hoje vai ser Segurança nos Processos Clínicos e a Enfermagem. Para me ajudar a conduzir este bate-papo, eu tenho a honra de chamar aqui a Karina, que é a fundadora do IBSP. Bem-vinda, Karina. Obrigada, Elaine. Olá a todos. Já foi apresentada, eu sou Karina, sou uma das fundadoras do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, o IBSP. E hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa, essa vai ser uma singela homenagem, né, e um tributo à Florence Nightingale e a todos os profissionais de enfermagem que seguiram esse legado, né, o seu legado. A gente lembra muito da história da enfermagem e a gente presta uma homenagem aos bravos profissionais que trabalham incansavelmente para cuidar desses pacientes em todo o mundo. E Florence, como a gente já sabe, ela foi uma das pioneiras da enfermagem moderna e ela deixou um legado muito importante, muito impactante para a nossa profissão e o que a gente gostaria de fazer aqui é que tudo isso seja lembrado. Queria agradecer especialmente, em nome do IBSP, a Monic, por topar essa parceria, para que a gente possa fazer juntos esse evento. Nosso agradecimento especial. Com certeza, obrigada a vocês. E para nos ajudar a enriquecer ainda mais esse bate-papo, eu tenho aqui comigo duas convidadas muito especiais, que vão trazer os seus olhares aí sobre o papel da enfermagem na segurança do paciente, que é a Aline Ramalho e a Joyce. Bem-vindas! Muito obrigada por terem aceitado participar desse momento com a gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse momento em que a gente homenageia os profissionais de saúde e também relembra e reforça o legado da nossa profissão e as possibilidades dentro da nossa área de atuação. Obrigada pelo convite. Um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder participar desse dia tão especial. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente, com quem está assistindo, quais são os maiores desafios ou quais são os principais desafios da enfermagem nos dias de hoje? Na minha opinião, os maiores desafios da enfermagem é o reconhecimento profissional, recursos humanos. Acho que a gente tem muitos desafios, né, Joyce? Se for parar para pensar em relação à nossa estrutura de trabalho, a gente tem dificuldades, com certeza, de dimensionamento profissional, de reconhecimento. Então, tem um problema geral de reconhecimento da estrutura da enfermagem dentro do Brasil e no mundo. Isso não é só um problema nosso, mas também a gente tem problemas de ordem de acesso a conhecimento, acesso a desenvolvimento, acesso a produtos de alta tecnologia. A gente tem alguns embates que estão relacionados também com hierarquização do cuidado em saúde. Então, acho que desafios a gente tem vários para as nossas formações. A gente tem desafios relacionados à própria formação do enfermeiro, seja do enfermeiro assistencial, quanto do enfermeiro especialista, da formação de base, dos técnicos, auxiliares, e tudo isso impacta nos desafios que a gente vai viver no dia a dia. Acho que são inúmeros, com certeza as pessoas que nos ouvem devem ter desafios diferentes, inclusive, podem ter desafios diferentes, mas acho que todos esses estão relacionados com a nossa área de atuação, com a nossa categoria profissional. Importante. Agora para a Karina, falando um pouquinho sobre segurança do paciente, que vocês abordam bastante no IBSP, esse é um tema que é um dos maiores desafios hoje, né, para a gente ter a excelência nos serviços de saúde. E pensando nisso, na sua opinião, qual que é o papel do enfermeiro para a prestação de um cuidado seguro ao paciente? Essa pergunta é interessante, Helene, obrigada. Eu acho que tem um contexto importante, a questão da segurança, de fato, ela é numa dimensão e numa importância significativa, né? A gente tem não só o mês da enfermagem agora, 12 de maio, né? O dia da enfermagem, mas o mês em que a gente comemora a enfermagem. Coincidentemente, esse ano, a gente está comemorando 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, existe uma convergência muito grande da questão da segurança com a prevenção também de lesão por pressão. E, claro, o enfermeiro ele é um protagonista do cuidado. Em paralelo, a gente tem aí o Plano Global de Segurança da Organização Mundial de Saúde, em que
sugere que as organizações de saúde trabalhem a segurança dos processos clínicos, né? Então, todas essas interfaces, né, e todas essas recomendações internacionais, as recomendações nacionais em que a gente vem trabalhando no nosso país, elas têm uma abrangência importante para a segurança e, em especial, no cuidado. E, claro, a enfermagem faz parte desse, né, tem um papel importante de protagonismo para o cuidado. Eu acredito muito no papel da enfermagem como um direcionador, né? Eu tenho uma opinião do qual a enfermagem ele faz o motor, né, acontecer, porque é quem fica beira-leito e muito mais próximo do paciente. Então, quando a gente fala do cuidado propriamente dito. Claro que a integração com os outros profissionais é extremamente importante, mas se a gente for pensar especificamente em quem tem um olhar mais sensível, né, até do dinamismo, do status clínico desse paciente, eu acho que a enfermagem, ela está a todo momento, né, em todos os períodos, em todos os plantões, então nesse turno de 24 horas. E nesse sentido, a gestão desse risco, dos riscos assistenciais, a gente tem vários riscos aí nesse pacote de intervenções, do qual acho que o foco principal é a redução de dano, né? Dano relacionado à assistência, que é uma das bandeiras, né? Uma das principais nortes aí de tudo que a gente trabalha dentro do contexto de gestão de risco e segurança do paciente. Então, a ideia é que realmente o enfermeiro ele assuma esse papel também do gestor desses riscos, né? E os riscos são muitos, a gente já sabe como é complexo o sistema de saúde e quanto que a gente está sujeito a se expor, né, a um risco enquanto paciente, durante a prestação da assistência, que existe além da questão do sistema ser tão complexo, mas a interface humana. Então, de uma forma assim, mais objetiva com relação à enfermagem, eu acho que a enfermagem vem sendo empoderada cada vez mais para gerenciar esses riscos beira-leito e compartilhar disso com a equipe multidisciplinar, né? Então, um papel importante não só para a identificação, mas dentro da sistematização da assistência também, para que ela seja mais assertiva no planejamento da assistência, né? Buscando realmente esse mapeamento de risco e realmente descrevendo, né? E planejando uma assistência para esse paciente, um plano de cuidados mais alinhado a essa gestão de risco para que a gente reduza realmente os danos relacionados nesse sentido. E aí eu vou desmembrar esse papel da segurança para a gente olhar um pouco da visão profissional, né, das especialidades aqui. E queria perguntar quais são os desafios e o papel da enfermagem na prevenção de lesão por pressão, tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente hospitalar. Queria pedir para que vocês contribuam com a visão de vocês no dia a dia. Acho, Karina, sua fala foi ótima quando você traz esse papel integrador do enfermeiro. E acho que quando nós olhamos para a problemática da lesão por pressão, eu acho que o papel e os desafios vão na mesma medida. Porque eu penso que o enfermeiro ele é um integrador dos cuidados, é ele quem consegue identificar e mapear os riscos e planejar intervenções para conseguir mitigar esses riscos. Quando a gente olha para assistência hospitalar, embora a gente tenha um ambiente teoricamente controlado dentro dos hospitais, a gente tem sim no Brasil recursos humanos limitados, recursos materiais limitados. Isso faz com que seja desafiadora a prestação de uma assistência segura, considerando todas as evidências científicas para a prevenção de lesão por pressão. Então, o acesso a isso, o acesso a um bom dimensionamento, um acesso a produtos tecnológicos, um acesso a superfícies de suporte é desafiador no nosso país. Mas também a gente tem desafios relacionados também a conhecimento, a busca, a atualização, quanto demora para a gente conseguir fazer essa migração de um conhecimento teórico para uma intervenção prática. Então, acho que esses desafios também são importantes. Outro ponto, acho que a gente ainda discute pouco e é desafiador para a enfermagem no ambiente domiciliar, é o preparo desse paciente, a orientação e engajamento do paciente dentro dos cuidados. Cada vez mais a gente vem discutindo isso, sobre o papel e a importância de incluir os pacientes como
centro do cuidado, né? Incluir as pessoas dentro do centro do cuidado e conseguir planejar junto com elas quais são as melhores intervenções. Então, olhando para esse lado, eu acho que o enfermeiro tem um papel grande, tem um grande desafio nesse aspecto. E acho que os desafios, eles vão além da assistência. Acho que a assistência direta ao paciente é a nossa primeira reflexão sobre desafios da nossa prática profissional, mas a gente tem desafios relacionados à liderança, a gente tem desafios relacionados às organizações dos processos em saúde, em padronização, em compras, em organizações. Então, acho que quando a gente pensa em problemática de lesão por pressão, também é um desafio a gente olhar mais amplo do que somente a assistência, a gente promover e conseguir ter estrutura, ter pessoal, ter preparo, ter organização para fazer cuidados seguros dentro do que se refere à lesão por pressão. Acho que esses são os desafios mais hospitalares, mas a Joyce pode falar um pouquinho no desafio domiciliar, que é um ambiente diferente, né? No domiciliar a gente tem o desafio porque a gente tem que se adaptar às rotinas do paciente, né? Então tem as crenças, você tem que treinar os cuidadores, os familiares para ter a adesão à prevenção e o tratamento também, então já é uma coisa mais complexa do que no hospital. Acaba sendo um pouco mais difícil no dia a dia, mas é coisa que você consegue se adaptar. Muito legal tudo isso que vocês pontuaram, meninas. E falando um pouquinho agora sobre também prevenção de lesão por pressão, a gente entende hoje que o enfermeiro ele tem um papel, sim, protagonista nessa questão da prevenção, mas ele não está sozinho, não deveria estar sozinho, né? Então, fala um pouquinho pra gente, Karina, da importância da equipe multidisciplinar nesse processo de prevenção. Qual que é o papel dessa equipe para nos ajudar, né? Para ajudar no cuidado do paciente? Elaine, de fato, quando a gente olha a prevenção de lesão por pressão, acho que primeiro a gente se remete muito à enfermagem. Se existe realmente um protagonismo da enfermagem para esse cuidado, até porque pelas especializações, até por questão, talvez na minha visão, sobre o cuidado de pele, né? Quando a gente fala pele, a gente fala de cuidado, de assistência, né? De inspeção diária, então ela se remete realmente muito à enfermagem. Acho que um ponto importante é que o enfermeiro contribui para a prevenção, né? Em especial os especialistas sob o ponto de vista da expertise individual, que é fundamental. Então, quando a gente fala em ter um time de pele, um time que vai cuidar desse indicador, né? Desse processo assistencial dentro das organizações de saúde, seja dentro do hospital ou dentro da assistência domiciliar, é claro que a gente vai lembrar sempre da atuação da enfermagem, né? E é importante, porque é a enfermagem que, como eu mencionei anteriormente, é ela que está beira-leito, que está verificando o paciente diariamente, né? Acompanhando o seu status clínico. Então, é ela também que aplica, né? A gente hoje, acho que a Aline pode falar, né, tem muito mais propriedade para colocar aqui, porque é especialista, mas a gente tem as avaliações, né, as escalas de avaliações, né, em que a gente já traz para a gente, né, o potencial risco desse paciente para evoluir com uma lesão por pressão que, já puxando o gancho aqui para a segurança, é um evento potencialmente prevenível, né, então a gente tem como prevenir. E esse é uma questão, acho que é o maior objetivo quando a gente fala de um grupo de pessoas dedicado para fazer essa ação. E a partir dessa avaliação de risco, a gente vai deflagrar aí as intervenções, né, todas elas voltadas para a prevenção. E enfermagem, sim, né, acompanha, faz o planejamento da assistência, leva essas intervenções, né, acho que os insumos, a tecnologia. E a gente hoje tem um leque grande de tecnologias a depender, inclusive, do nível de risco, do grau de risco que esse paciente vem evoluindo. Mas o que a gente enxerga hoje, eu acho que o que todos esses... a gente fala de lesão por pressão, é uma das práticas assistenciais e um dos processos clínicos que a gente está tratando aqui. A gente tem um rol de processos clínicos, né? Então, a gente tem prevenção das infecções relacionadas à assistência, a gente tem as quedas, né, prevenção de quedas, as questões relacionadas ao seguro de medicamentos, e todas elas eu posso arriscar a dizer que a gente tem uma contribuição multidisciplinar.
Então, e lesão por pressão, na nossa visão, dentro de segurança, não é diferente. Na verdade, o que a gente entende é que todos os profissionais dessa equipe multidisciplinar podem contribuir. Então, por que não ter o apoio nutricional desse paciente, não só quando esse paciente já evolui com a lesão por pressão, mas é importante a gente tentar mapear que esse profissional possa contribuir, inclusive nesses pacientes com risco, né? Até porque o que a gente quer é prevenir. Então, se o aporte calórico e proteico ele é importante também na prevenção, né? Assim como a fisioterapia, no apoio, né? E na questão do segmento de deambulação, dos exercícios, enfim, da própria atividade, né? Desse paciente, farmácia clínica, né? O uso de alguns medicamentos também pode ter uma intersecção e uma questão importante também que pode apoiar nessa prevenção. Então, o que a gente traz, de novo, né? Não desmembrando a prevenção de lesão por pressão, de fato a enfermagem é protagonista, né? Ela é a detentora desse cuidado, mas o que a gente enxerga é que é possível fazer mais, né? A gente consegue trazer um olhar mais amplo, trazer inclusive o corpo clínico, né? Nesse cuidado, a gente fala muito sobre as visitas multidisciplinares, os safety huddles, que são as visitas de segurança, e todas elas são multidisciplinares. Então, a gente está falando de um processo que é importante, que está dentro desse rol, né, de gestão de risco, que é a prevenção de lesão, mas sim, os profissionais todos esses que eu mencionei e outros, inclusive, podem e devem contribuir para essa assistência mais segura. Acho que todos podem contribuir, sim. Aline, a gente sabe que as medidas preventivas, né, eu falei de algumas delas aqui do processo, elas são diversas, né? Você como especialista pode contar um pouco para a gente, elas podem ser necessárias e as intervenções subsequentes, né? Então, pensando em boas práticas, quais seriam essas medidas necessárias para a prevenção de lesão por pressão? Conta um pouco para a gente com o seu olhar de especialista. Karina, acho que, primeira coisa, né, incrível algumas coisas que você trouxe, um ponto importante é que, por anos, a gente encarou as lesões por pressão como um problema da enfermagem. E hoje a gente já sabe que as lesões por pressão são um problema de assistência à saúde. É um problema organizacional que começa desde a base da organização e que não adianta medidas locais tentar estagnar, resolver um problema que tem raízes e podem ter raízes maiores. Acho que quando a gente pensa nisso, sim, sem dúvida, a prevenção é multiprofissional, sem dúvida, a gente tem diversas intervenções do ponto de vista assistencial, mas também a gente precisa pensar e considerar sempre as intervenções organizacionais, que a gente precisa fornecer estrutura adequada para que os nossos pacientes tenham práticas seguras e recebam práticas seguras de prevenção. Hoje a gente fala muito sobre bundle de prevenção, não só para prevenção de lesão por pressão, mas de outras complicações de saúde relacionadas à assistência. Para lesão por pressão, a gente já conhece algumas práticas. As principais, elas visam atuar nos principais gatilhos de risco para desenvolver lesão por pressão. Então, um gatilho de risco que a gente tem mapeado sempre foi o decúbito, foi o posicionamento. Sem dúvida, ele é importante. Então, quando a gente pensa em bundle de prevenção, a gente pensar em intervenções agrupadas e não intervenções únicas. Por muitos anos, a gente achou que prevenção de lesão por pressão era mudar os pacientes de decúbito. E, na verdade, a gente já sabe que a mudança de decúbito apenas não previne lesão por pressão. A gente precisa de um combinado, intervenções multifocais para dar conta desse problema. Eu falo sempre que o problema da lesão por pressão é muito mais amplo. Queríamos nós dar conta desse problema apenas com mobilização. Então, quando a gente pensa em bundle, a gente vai pensar em intervenções multifocais. Então, existe sim a intervenção baseada em evidência para reposicionamento. Então, é individualização conforme o risco, não é tudo para todos. A gente ainda muitas vezes acredita que é mudar os pacientes de decúbito todo mundo a cada 2 horas. E esse intervalo pode ser necessário ser menor. Dependendo do cenário de assistência à saúde, ele pode ser maior. Fora do Brasil já há estudos de segurança e custo-efetividade, inclusive em intervalos maiores. Mas, muito claro, que a gente está falando de suportes especializados, de outras intervenções. Mas sim, é importante que a gente individualize frente ao risco. Então, uma das intervenções é o reposicionamento do paciente. Outra intervenção que a Karina também trouxe, ou relembrou, são as intervenções nutricionais. Então,
a nutrição como fator de risco para desenvolvimento de lesão por pressão. Então, uma vez que ela pode ser um fator de risco, a avaliação do estado nutricional na chegada do paciente, quando identificado um risco elevado para desenvolvimento da lesão por pressão, intervenções nutricionais específicas podem ser implementadas, não só para o tratamento, então, e também não é só dieta hipercalórica, hiperproteica, a avaliação tem profissional também sensibilizada. E quando a gente pensa em desafio de lesão por pressão, também é sensibilizar, não só a equipe de enfermagem, mas toda essa equipe multiprofissional para entender o que em cada uma das atuações diferentes eu consigo contribuir. E acho que desse foco, o papel da nutrição é super importante. Desse olhar, a nutrição na prevenção também faz toda a diferença. Falei de mudança de decúbito, de nutrição. Outro ponto importante, engajamento das equipes e engajamento do paciente. Então, claro, sem dúvida, engajar os colegas na implementação das intervenções, mas também educar o paciente sobre a importância dessas intervenções, paciente, família, cuidador, enfim, os profissionais, as pessoas envolvidas nesse cuidado. Outro cuidado importante é a seleção da superfície de suporte. Nós gostaríamos, que as organizações de saúde tivessem um portfólio de superfície de suporte. Superfície de suporte é o termo para falarmos sobre colchões especializados. E nem sempre as organizações de saúde têm disponível colchões especializados conforme o risco. E um paciente hospitalizado, ele tem riscos elevados por conta do status de saúde. Ele tem diferentes riscos. Então, o ideal seria que a gente conseguisse selecionar também umas coisas de suporte, atendendo esses riscos que o paciente apresenta. Outro ponto importante são os cuidados com a prevenção de lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos. Não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos foram negligenciadas por muitos anos. A gente achou que era normal ter uma lesão por dispositivos. Eu já fui consolada por pacientes que falavam para mim, não, Aline, tá tudo bem, é normal eu ter uma ferida no nariz porque eu tô com sonda há 3 meses. A gente, indiretamente, a gente banalizou. Então, hoje a gente reforça o quanto é importante implementar medidas para prevenção também de lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos. Acho que, além de tudo isso, avaliação de risco, implementação de cuidado, de manutenção de integridade da pele. Acho que esses são os principais pontos. E tendo o olhar que ele está exposto a outros riscos, né? E acho que nesse sentido, a gente já sabe que a evidência científica, que a inovação tecnológica vem alcançando todo mundo. E se manter atualizado também é um desafio, né? Quais são as melhores recomendações? Já há dúvida para o enfermeiro na prática. Eu, em parceria com a professora Paula Freitas, lá da Universidade do Espírito Santo, a gente escreveu um texto com revisão no IBSP de revisor. As meninas da MUNIC estão, a MUNIC patrocinando e desenvolvendo esse material para que os enfermeiros e os profissionais de saúde de forma geral tenham acesso também ao material de embasamento. Acho que tudo isso são iniciativas para fortalecer a cultura de segurança do paciente voltada para a prevenção de lesão por pressão, para disseminar as boas práticas e entendendo que é um desafio complexo e que para resolver desafios complexos a gente precisa também de intervenções complexas. Várias pessoas, várias cabeças, todo mundo trabalhando junto para tentar apoiar essa segurança e fortalecer a segurança dos pacientes e das organizações. Aline, só complementando, acho que você colocou um ponto importante de várias pessoas pensando, né, várias cabeças juntas, então acho que depois remete novamente à questão da multidisciplinaridade. E quando você fala das lesões por dispositivo médico, né, esse também é um indicador que é apoiado à gestão de risco e à segurança. Então, de novo, né, tem uma relação muito grande, né, dessa prática. E lembrei aqui da importância, e poucos hospitais hoje gerenciam o posicionamento cirúrgico, né, do paciente cirúrgico. Então, a gente talvez tivesse subnotificação, até por desconhecimento, até por não ter essa prática estabelecida dentro das instituições, né? Então, hoje, poucos times, seja ele de pele, profissionais únicos, né, de enfermagem. Então, assim, espero que a ideia aqui é ter uma reflexão para que a gente possa trazer outros saberes, né, para que eles possam contribuir e para que a gente consiga também levar para todas as unidades assistenciais. Então, dentro do bloco cirúrgico mesmo, né, levantar esse potencial risco, né, inclusive com o próprio corpo clínico, né, os cirurgiões, né, para que a gente consiga levar essa sensibilização. E quando a gente faz isso em time,
acaba sendo mais fácil, porque a gente tem um apoio, né, de todos. Então, de novo, não é uniprofissional, né? De novo, acho que só reforçando a questão da multidisciplinaridade. E aí, eu acho que queria fazer uma pergunta, Elaine. Eu falei no início com relação ao Plano Global de Segurança. Dentro do plano, ele traz bastante o apoio da indústria para essas ações globais de segurança do paciente. E eu queria saber, você representando a indústria aqui, como é que a indústria pode apoiar a enfermagem e a equipe multi, que eu tanto falo aqui, nesse desafio da segurança do paciente. Essa é uma pergunta bem interessante. A indústria hoje ela atua fortemente na amplificação e disseminação do conhecimento também através das redes sociais, né? Que a gente sabe que hoje é muito utilizada por profissionais da enfermagem, por profissionais multidisciplinares. Então, nós, através dos nossos programas e das nossas redes sociais, também buscamos levar esse conhecimento para quem está aí sedento de aprender, para quem está sedento de maiores informações, não somente sobre lesão por pressão, a prevenção, mas também sobre outros tipos de problemas, outras problemáticas que existem aí, que envolvem o mundo das feridas. E também falando um pouquinho, pegando até um gancho do que a Aline comentou agora sobre essa questão da cartilha, é um papel, como eu falei, da indústria, a educação e levar e disseminar esse conhecimento. Então, aproveito aqui para dizer que a cartilha ela está pronta, nós desenvolvemos aí a muitas mãos com a ajuda da Aline, da professora Paula. É uma honra para nós estar divulgando e disseminando esse conhecimento, ela já está disponível para download. E em breve aqui a gente vai colocar as informações de como baixar. Então eu acredito que esse é o grande papel da indústria hoje para o cuidado e para a prevenção das lesões por pressão e para a segurança geral do paciente. Complementando aqui, acho que sem dúvida a indústria tem feito um papel educador também, né? Principalmente educador, como você colocou, apoio educacional. E mais do que isso, eu acho que levar as boas práticas, inclusive as mais atualizadas, né? Por meio desses programas, de fato, o IBSP é um dos parceiros da Monic, né? Nós temos um programa 4 mãos e a ideia é levar o que há de mais atual hoje, das melhores recomendações nacionais e internacionais, de evidências, né? Então, são programas realmente educacionais para que a gente fomente dentro dessas instituições, né, essa melhoria contínua. Então, sempre há oportunidade, independente do status dessas instituições, do nível, de ter ou não time, né? O que a gente fomenta são as práticas assistenciais, o apoio multidisciplinar, o uso das tecnologias e principalmente da melhor prática. Sim, com certeza. É isso mesmo. E meninas, para finalizar esse bate-papo, eu queria fazer uma pergunta assim, bem clichê, mas é a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Resuma a enfermagem para nós aqui, para quem está assistindo a gente, em uma palavra ou uma frase. O que é a enfermagem para vocês? Bom, eu acho que é desafiador. Parece simples, mas é desafiador, né? Para mim, uma correlação que eu faço da enfermagem é com a borboleta. Eu acho que a enfermagem está relacionada com transformação. O enfermeiro, os profissionais de saúde estão envolvidos em um processo de transformação contínua. Quando a gente olha para uma borboleta, ela parece ser tão simples, mas olha quantos processos complexos que ela passa. E quando a gente olha, você vai estudar borboletas, você descobre que borboleta não é só um bichinho que voa. Tem uma série de coisas, de cores nas suas asas, elas são complexas. Eu acho que enfermagem está relacionada com complexidade, com olhar amplo, com capacidade de transformação, resiliência, inovação. Acho que tudo isso, se a gente for pensar pelo olhar da metamorfose que as borboletas passam, eu olho com esse olhar. Eu acho que a frase é que a gente tem um grande potencial de transformação. E para isso acontecer, a gente tem que acreditar nisso. Então, acho que como mensagem, até encerrando, dando uma participação de encerramento, acho que como mensagem de encerramento, é que a gente pense e reconheça e busque esse nosso potencial de transformação. Transformação do cenário de assistência à saúde, transformação da segurança do paciente, transformação dos cuidados assistenciais. Então, acho que onde nós estamos, seja em políticas públicas, seja em ações governamentais, seja no cuidado beira-leito, a gente é agente de mudança. Ficou estranho, né? A gente mas a gente
nós somos profissionais que podem promover mudança, que somos capazes de promover mudança. E você, Joyce? Bom, meu ponto de vista é a arte de cuidar incondicionalmente de alguém que você não conhece da melhor maneira possível. Acho que tudo se encontra, né? Somos agentes de transformação. Cuidar, tá tudo bem alinhado com o que a gente gosta de fazer, né? Pegando o gancho da pergunta, Karine, para você, resume em uma palavra, uma frase, o que é enfermagem para você. Olha, eu confesso que eu não sou muito boa para pensar numa frase, resumir numa palavra, mas eu vou pegar o gancho da Aline. A Aline falou um pouco da borboleta. Eu fiquei pensando aqui que eu acho que a enfermagem, ela traz muita oportunidade. Talvez uma palavra que a gente vem passando nessa era, né? Porque tem tanta transformação, como você colocou, e tem tanta mudança. Eu vejo o profissional da enfermagem e aí pensando até num animal, né? Você falou do inseto, da borboleta, mas num camaleão, porque ele vai trocando, né? Trocando de cor, né? A depender do ambiente, da necessidade. Então, eu vejo a enfermagem hoje é muito ampla, né? O campo do enfermeiro, da atuação, ela vai desde a assistência, da área administrativa, auditoria e, inclusive, atualmente pensando na tecnologia, né? Quantos enfermeiros estão trabalhando agora com apoio tecnológico, inteligência artificial, machine learning, enfim. Então, veja, a gente falando de ambientes complexos, que é o sistema de saúde, falando de toda a tecnologia. Então, eu acho que é isso. Acho que, assim, de forma geral e sendo bem ampla, o que me vem à cabeça agora é realmente essa oportunidade e como ela consegue atuar em diferentes áreas, em diferentes campos. E você? Me conta. Conta pra gente. Bom, eu acho que eu vou na mesma linha que a sua. Eu acredito que o enfermeiro hoje ele tem um campo muito amplo de atuação. Na minha época de formação, não tinha muito essas outras searas, né? A gente enxergava muito o enfermeiro como somente assistencial, somente hospital ou saúde pública. E eu sou a prova viva, a indústria é a prova viva de que nós temos espaço. Então, eu acho que independente de onde você resolver atuar, fazer a sua atuação como enfermeiro, a enfermagem, o enfermeiro, ele deve atuar com excelência. Sempre se esquecer nunca se esquecer, na verdade, dos juramentos que foram feitos no momento da nossa formação, né? Sempre colocar o paciente em primeiro lugar, independente de onde você esteja atuando, se é na indústria, se é no hospital, se é no home care, se é nas redes sociais, ou o que você for fazer, faça com excelência, faça com coração, com responsabilidade, sempre. É muito importante isso, nós somos responsáveis por disseminar conhecimento e o que nós passamos, as pessoas, os pacientes, a sociedade acredita. Então, é muito importante que tudo que nós fizermos enquanto profissionais da enfermagem, que seja feita com muita responsabilidade. Bom, meninas, eu queria agradecer vocês mais uma vez pela presença. Foi um momento muito importante, muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada pelo convite. Parabéns a todos os enfermeiros e profissionais da enfermagem pelo Dia Mundial da Enfermagem. Obrigada, Karina, A também. gente agradece também em nome do BSP e realmente uma homenagem a todos os enfermeiros. Parabéns a todos. Parabéns a nós, profissionais da enfermagem. Muito obrigada, Karina, também pela sua presença. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com aquele seu amigo que também é um profissional da área da enfermagem. Também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Elas vão aparecer aqui no link de descrição, o LinkedIn do IBSP, as nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal.